Livro dos Atos, capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Dá uma parada para a gente entender. Gente, a igreja que estava em Antioquia foi uma igreja que iniciou, que começou por causa da perseguição aos cristãos, por causa da perseguição aos discípulos do Senhor Jesus. Depois da morte, ressurreição, e com o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos, irmão, houve um grande crescimento da igreja, muita gente se convertendo, e aquele crescimento, aquele avivamento começou a incomodar muito os inimigos de Cristo. Então começou uma perseguição que chegou ao ponto de até matar o Estevão. E aí, vendo os discípulos, a perseguição, a situação difícil que estava se levantando contra eles, eles começam a fugir de Jerusalém. Muitos dos discípulos de Jesus saem de Jerusalém por causa da perseguição. Só que, saindo eles de Jerusalém, por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Para onde eles iam, eles anunciavam a Jesus. Resultado, o evangelho começou a se espalhar. Gente, a perseguição foi um mal que se levantou contra a igreja, mas foi um mal que trouxe algo muito bom: o crescimento do evangelho, a expansão do evangelho. A igreja de Antioquia foi uma dessas igrejas que foram abertas por causa da perseguição. Foi um mal que trouxe um bem muito grande, que é o que Deus faz. Deus transforma a maldição em bênção. Era um mal a perseguição, mas aquela perseguição fez com que o evangelho se expandisse, fez com que o evangelho alcançasse outros lugares, e a igreja de Antioquia começa por causa da perseguição, irmão. E esta igreja era uma igreja abençoada, era uma igreja fortalecida, era uma igreja edificada, era uma igreja espiritual, tanto que a Bíblia diz que havia alguns profetas e doutores nela. Irmão, para você ter uma ideia, essa igreja era tão espiritual, era uma igreja tão abençoada, que o mais simples do que estava no meio deles era o Saulo. O menor deles era o Paulo, para você ver o nível espiritual que essa igreja estava. E como que essa igreja alcançou esse nível espiritual? Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Dá uma parada. Uma das coisas que fazia essa igreja ser tão espiritual é porque ela era uma igreja que servia ao Senhor. Irmão, não era uma igreja que apenas se servia do Senhor, era uma igreja que servia, era uma igreja que não buscava o Senhor apenas para alcançar o que queria, era uma igreja que buscava ao Senhor para saber o que o Senhor queria deles. Meu irmão, se nós queremos ser esta igreja edificada, fortalecida, espiritual, nós precisamos ser essa igreja que vai servir o Senhor, esta igreja que vai buscar o Senhor, não apenas para ter o que quer, mas vai buscar o que o Senhor quer, vai buscar a vontade do Senhor. Nós precisamos parar para pensar: nós somos a igreja que estamos servindo ao Senhor? Você tem servido ao Senhor? Nós precisamos, porque nós queremos ser essa igreja forte, essa igreja abençoada. Mas nós estamos servindo ao Senhor? Ou a nossa oração é apenas para dizer: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso? Nós precisamos mudar isso, e precisamos ser a igreja que vai ao Senhor para dizer: Senhor, o que tu queres? Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? É ser a igreja que vai servir ao Senhor. Então esta igreja era uma igreja que servia ao Senhor. Além de servir ao Senhor, a Bíblia diz: e jejuavam. É uma igreja que procurava se consagrar ao Senhor, que procurava se separar para o Senhor.
Resultado disso, continua lendo, diz: e disse o Espírito Santo, para aí de novo, irmão, essa igreja espiritual que servia ao Senhor, essa igreja espiritual que jejuava, se consagrava ao Senhor, era uma igreja que o Senhor tinha liberdade para falar, era uma igreja que o Espírito Santo tinha liberdade para agir. Meu irmão, sirva ao Senhor, se consagre ao Senhor, você vai ter o Espírito Santo dizendo a você, falando com você, mostrando para você, dirigindo você, conduzindo você. Então o Espírito Santo, por causa dessa igreja que servia, que se consagrava, o Espírito Santo tinha liberdade nesta igreja para falar. E o que ele disse? Continua lendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmão, o Espírito Santo então vai falar, ele diz: apartar-me, separe o Barnabé, separa o Saulo para a obra a qual tenho chamado. Gente, o Espírito Santo, o Senhor, escolhe o Barnabé e o Saulo, que é o Paulo, irmão, para uma obra, para um propósito. Eles foram escolhidos pelo Espírito Santo, assim como eu, assim como você, também foi chamado pelo Senhor para uma obra. Meu irmão, não pense que você está aqui por sua vontade, não pense que você está aqui porque apenas você quer. A Bíblia diz que não foste vós quem me escolhestes, mas sim eu quem vos escolhi. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, e o Senhor tem uma obra em nós e através de nós. Barnabé e Saulo são chamados pelo Espírito Santo, são escolhidos pelo Senhor para uma obra. Você foi chamado, você foi escolhido pelo Senhor para uma obra. Versículo 3: então, jejuando e orando, pondo-se sobre ele as mãos, os despediram. Depois que o Senhor revela a vontade dele, que o revela a obra que ele tinha a fazer na vida do Barnabé e do Saulo, irmão, eles não foram enviados. Primeiro a Bíblia diz: jejuando e orando. Sabe o que é isso? Eles vão se preparar, eles vão se consagrar, eles não vão logo para fazer a obra. Primeiro eles vão se preparar para aquela obra que seria feita. A gente quer que o Senhor faça a obra dele, nós clamamos, nós pedimos: Senhor, faz a tua obra na minha vida. Meu irmão, você se preparou para esta obra? Você se consagrou para esta obra? Porque, pastor, não entendo, Deus não faz, não estou vendo Deus fazer nada, porque talvez Deus não está vendo você se preparar para a obra. A gente quer que o Senhor faça e acha que é assim, o Senhor vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Meu irmão, vai orar, vai jejuar, vai se preparar para a obra a qual o Senhor escolheu. Meu irmão, tem obras que o Senhor já poderia ter feito, e Ele não fez. Não é que Ele não quisesse fazer, Ele não fez porque talvez nós não estamos prontos para a obra que Ele quer fazer. Eles jejuaram, eles oraram, aí depois que oraram, depois que jejuaram, colocaram a mão sobre eles, os líderes da igreja, e aí despediram eles. Depois que eles se prepararam, vai se preparar para a obra, vai se preparar para o que Deus quer fazer, meu irmão, vai se consagrar. Não é só querer que Deus faça, é estar preparado para Deus fazer a obra que Ele escolheu você para fazer. Capítulo 14, pula aí para o versículo 14. Então o Barnabé e o Saulo, agora preparados, depois de jejuar, depois de orar, são enviados para fazer a obra que o Senhor havia chamado eles. Capítulo 14, versículo 1, diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Irmão, como é bom andar na direção de Deus.
Irmão, como é bom andar na vontade de Deus. Quando você anda na vontade de Deus, na direção de Deus, você tem Deus agindo, você tem Deus operando. Meu irmão, Deus tem a liberdade para se manifestar, para colaborar, para agir. O Barnabé e o Saulo, eles vão para Icônio e eles então entram na sinagoga dos judeus. E tem uma coisa interessante que a Bíblia diz: eles entram juntos. Por que que eles entraram juntos? Porque quando o Senhor os chamou o Barnabé e o Saulo. O Senhor chamou os dois. Então os dois entram juntos, porque foi assim que o Senhor os chamou. Meu irmão, você está como o Senhor chamou? Você continua como o Senhor chamou? Meu irmão, quando o Senhor chamou, você é aquela pessoa que gostava de ler a Bíblia. Quando o Senhor chamou você, você é aquela pessoa de oração. Quando Deus chamou você, irmão, você era aquela pessoa de estar na igreja, aquela pessoa que tinha alegria, prazer de estar na casa do Senhor. Você continua como o Senhor te chamou? O Senhor chamou eles lá na primeira igreja em Antioquia. Eles estão agora em Icônio, mas eles estão do jeito como o Senhor havia chamado eles. Estão juntos. Nós estamos como o Senhor nos chamou. O Senhor chamou você, aquela pessoa de fé, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa animada. Meu irmão, você continua como o Senhor te chamou? Aquela pessoa de oração, de intercessão, você continua como o Senhor lhe chamou? Você era aquela pessoa santa, você continua como o Senhor lhe chamou? Eles entram juntos, porque foi assim que o Senhor os chamou, foram os dois juntos. Irmão, lute, continue como o Senhor lhe chamou. Quando Ele lhe chamou, Ele viu você, Ele viu algo em você, e o que o Senhor espera é que você continue santo, dedicado, fervoroso. Irmão, Deus espera que você continue servindo, amando ao Senhor. Eles então entram juntos, porque foi assim que o Senhor os chamou. E quando eles entram pregando, irmão, Deus usa eles de tal maneira que uma grande multidão creu. E não foi só judeus, a obra foi tão grande que até os gregos creram no Senhor, até os gregos creram na palavra. No entanto, na obra de Deus, nem tudo é alegria. A obra de Deus também tem lutas. Versículo 2: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Meu irmão, infelizmente, fazendo a vontade de Deus, vai ter luta, vai ter dificuldade. Irmão, andando na direção de Deus, não vai ser só facilidade não, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que alguns judeus incrédulos, sempre vai ter, meu irmão, sempre vai ter um incrédulo, sempre vai ter, meu irmão, um irritado, sempre vai ter um invejoso, meu irmão, sempre vai ter alguém para ser usado por Satanás, para se levantar contra você, para se levantar contra a obra. Sempre vai ter alguém para tentar atrapalhar, para tentar impedir, para tentar desanimar. Está aqui os judeus que se levantam irritados, indignados, para tentar parar o apóstolo Paulo, para tentar impedir a obra de Deus, porque sempre vai ter alguém para ser usado pelo Satanás, para tentar parar, para tentar atrapalhar, para tentar desanimar. No entanto, 3, detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Irmão, o apóstolo Paulo não desanimou não, ele não parou não, ele continuou falando mais ousadamente. E além da pregação ousada dele, aquela pregação poderosa que ele estava fazendo, irmão, Deus começou a permitir que através das mãos dele acontecessem milagres, sinais e até prodígios.
além da pregação poderosa, também teve milagres, e milagres grandes aconteceram. No entanto, a Bíblia diz, uma parte era pelos apóstolos, outra parte era pelos judeus. Irmão, apesar de tudo que Deus estava fazendo através do apóstolo Paulo e do Barnabé, irmão, nem todos creram, apenas uma parte. A outra parte continuou ainda contra eles, a outra parte continuou ainda indignada com eles, porque infelizmente tem gente que mesmo vendo Deus operar, tem pessoas que mesmo vendo Deus agir, meu irmão, o coração continua fechado, o coração continua endurecido. Irmão, tem pessoas que, Deus do céu, era uma perturbação aquela pessoa, e aí a pessoa é alcançada por Deus, Deus faz um milagre na vida dela, a pessoa se converte, deixa a bebida, deixa a coisa errada, irmão, e todo mundo vê o milagre que Deus fez na vida da pessoa, mas ainda assim, a pessoa às vezes não crê. A pessoa ainda assim, meu irmão, não se volta para Deus. Tem gente que está vendo a obra, o milagre, mas o coração continua endurecido. A pessoa ainda continua rejeitando o evangelho. A pessoa ainda continua contra o Senhor. Todos viram a obra que estava sendo feita, mas apenas uma parte creu. A outra continuou incrédula. A outra continuou contra. Aí vem o problema, versículo 5. E havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônica, e para as províncias circunvizinhas. Então aquele grupo que ficou contra começou a levantar um motim, e o plano deles era: vamos insultá-los, e depois de insultá-los, vamos apedrejá-los. Eles queriam parar o apóstolo Paulo, eles queriam parar o Barnabé. Então, para tentar parar, o plano deles era: vamos primeiro falar contra eles, primeiro nós vamos blasfemar dele, primeiro nós vamos insultar eles, depois vamos apedrejá-lo. Irmão, o inimigo vai tentar o que ele puder para parar. O inimigo vai fazer o que tiver ao alcance dele para impedir a obra. Só que o apóstolo Paulo ficou sabendo dos planos do inimigo. O que ele faz? Ele foge. Pastor, mas por que ele fugiu? Porque ele não ficou, não confiou em Deus, porque ele não acreditou que Deus ia livrar, porque Deus não mandou ele ficar. Meu irmão, eu preciso aprender. Irmão, se Deus mandou, obedeça a Deus. Se Deus não mandou, meu irmão, guarda a tua vida, tá? Vigia pela tua vida. O apóstolo Paulo chegou em Corinto, lá no capítulo 18, e aí teve um problema também lá. Só que ele estava meio zangado lá, mas Deus veio e disse: Paulo, não tenha medo, não tenha medo, tá? Pregue e não te cales, porque eu vou ser contigo aí, e eu tenho um grande povo. Irmão, ele ficou. Apesar do perigo que ele estava enfrentando, ele ficou e não sofreu nenhum mal. Aqui, Deus não mandou ele ficar. Aqui, Deus não deu a direção para ele enfrentar. Então, quando ele ficou sabendo do perigo, ele então foge. Meu irmão, você precisa entender. Às vezes, meu irmão, Deus não quer que você resista. Às vezes, Deus não quer que você enfrente. Deus não quer que você brigue. Meu irmão, às vezes o melhor que vai fazer é fugir, é evitar. Então o apóstolo Paulo, quando soube do mal que estavam planejando, não, Deus é comigo. Deus não falou nada, então, meu irmão, não vai enfrentar, não. Deus não falou nada, meu irmão, não vai colocar a tua vida em risco, não, tá? A Bíblia diz: e não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar Deus? É fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer. Se Deus não mandou, meu irmão, lutar, então não lute. Se Deus não mandou brigar, então não brigue. Se Deus não mandou enfrentar, então não enfrente. Ande na direção de Deus. Apóstolo Paulo não vai brigar, não vai resistir. Neste caso, ele vai fugir para outras cidades. E fugindo para outras cidades, versículo 7, e ali pregava. Ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Lá em Icônio não deu certo, queriam apedrejar a gente. Ele não ficou desanimado, ele não ficou abatido, ele não ficou triste, ele não ficou pensando que não deu certo. Não deu certo em Icônio, ele fugiu para outro lugar. E aí, quando ele chegou, ele vai pregar o evangelho.
ele vai continuar fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Para de ficar se lamentando, para de ficar pensando no que não deu certo, para de ficar olhando para trás, meu irmão. Às vezes as coisas não vão sair como você imagina, às vezes as coisas não vão acontecer como você deseja, mas você precisa aprender a continuar, a prosseguir na direção do Senhor. Versículo 8: e estava ali assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmão Paulo, então, ele vai para outra cidade, ele chega em Listra, e ali, meu irmão, ele vai pregar o evangelho. Não deu certo lá em Icônio? Vai dar certo agora. E continua fazendo a vontade de Deus, e começa a pregar. E havia um homem aleijado, coxo desde o nascimento, um homem que nunca havia andado. E esse homem, ouvindo Paulo pregar, e o Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. O Paulo então se volta para aquele homem e diz: levanta-te e fica direito sobre os teus pés. Irmão, esse homem dá um pulo. Esse homem agora que nunca tinha andado, esse homem começa a andar, começa a saltar. Gente, olha o milagre maravilhoso que aconteceu. Olha a obra grandiosa que Deus fez porque o Paulo não ficou chorando, porque não deu certo em Icônio. Fez porque o Paulo não desistiu, não desanimou. Irmão, quantas pessoas estão perdendo de ver o milagre de Deus, estão perdendo de ver o agir de Deus, porque estão olhando para trás, porque não deu certo, porque estão chorando, se lamentando por aquilo que não foi bom, em vez de levantar a cabeça e continuar. Ele não chegou ali: não deu certo lá, eu pensei que seria bom, não deu certo, aqui vai dar certo. E foi pregar, e foi continuar na direção de Deus. Pare de olhar para o que não foi bom, pare de lembrar do que não deu certo, meu irmão, continue. O Paulo não ficou desanimado, abatido ou triste, ele continuou na direção que Deus deu a ele. E o milagre, olha que milagre, ele poderia ter perdido esse milagre se ele tivesse ficado abatido, se ele tivesse ficado triste, como tem muita gente perdendo milagres, perdendo de ver Deus agir, por causa da tristeza, por causa do desânimo, por causa do abatimento de alguma coisa ruim que passou. Meu irmão, é levantar a cabeça e continuar na direção de Deus. Versículo 11: e as multidões, vendo que Paulo fizeram, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificá-los. Quando o povo viu, gente, aquele milagre extraordinário, quando o povo viu aquela obra grandiosa que aconteceu, eles levantaram a voz e começaram a dizer: os deuses se fizeram homem e estão no meio de nós. Eles começaram a achar que o Paulo e o Barnabé eram deuses. Eles queriam adorar o Paulo e o Barnabé. Eles trouxeram grinaldas, aquelas coroas de flores. Eles trouxeram touros para sacrificar ao Paulo e o Barnabé. Irmão, eles estavam olhando para aqueles homens como se eles fossem deuses. Irmão, tem tanta gente fazendo isso, fazendo de homens deuses. Irmão, tirando a glória de Deus, a honra de Deus e dando a homens. Irmão, nós precisamos ter cuidado para não cometer o erro que esse povo está cometendo. Esse povo acha que foi o Paulo e o Barnabé. Esse povo acha que eles são deuses. Não eram apenas homens. Meu irmão, você precisa ter cuidado para não cair na idolatria e estar idolatrando homens, fazendo de homens deuses para você. Não, pastor, jamais que eu faça uma coisa dessa, será? Irmão, às vezes tem mudança de pastor na igreja, e quando o pastor muda de igreja, muita gente fica chateado, fica zangado: eu não vou mais para a igreja. Irmão, não vai por quê? Deus saiu da igreja? Quem saiu foi só o pastor, e veio outro, não foi? Eu não vou mais para a igreja. Sabe por quê? Porque ela faz de homens os seus deuses.
Deus não saiu da igreja não, só que essa pessoa sem entendimento, está idolatrando homens, está exaltando homens, está engrandecendo homens, está louvando homens aonde deveria louvar a Deus e exaltar a Deus. Eu preciso entender e aprender, irmão. Deus usa as mãos que Ele quiser, mas é Deus que faz a obra. A honra é para Deus, a glória é de Deus, exalta ao Senhor, não dê a homens aquilo que é de Deus. Irmão, é triste quando a gente sai da igreja e a gente fica sabendo que o irmão saiu da igreja, que o irmão ficou chateado. Irmão, a gente fica triste com isso, porque não foi o que a gente ensinou. A gente ensina a olhar para Deus, servir a Deus. A igreja é de Deus. Pastor vai, pastor vem. Irmão, Deus permanece. Eu tenho que olhar para Deus e não para homens. O povo está falando para o Paulo, para o Barnabé, queriam sacrificar a eles. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Irmão, quando Paulo vê aquele negócio, irmão, ele rasga as suas vestes, ele pula para o meio do povo. Irmão, para com isso, que loucura é essa, que bobagem é essa? Irmão, Paulo não vai aceitar, o Paulo vai repreender, vai corrigir eles, porque ele sabia que estava errado, e isso porque ele era de Deus, porque nem todo mundo é de Deus não. Tem gente aí tomando a honra de Deus. Agora, é verdade, eu sou consagrado mesmo. Fui eu que enchi a igreja, fui eu que levantei a igreja. Deus não tem nada a ver. Eu lembro que tinha um pastor que falava: foi eu que dei o Espírito Santo para ela. Irmão, tem gente tomando a honra de Deus, a glória de Deus. O apóstolo Paulo era um homem de Deus mesmo, que não vai aceitar aquilo, que não vai, irmão, vai repreender o povo. Irmão, vocês estão para com isso. Aonde nós somos homens iguais a você? Gente, nós precisamos entender isso. Gente, pastor é um homem igual a você, sujeito às mesmas paixões, com as mesmas fraquezas que você. Irmão, se não comer, meu irmão, o pastor morre. Você sabia? Eu, quando era criança, eu achava que o pastor nem comia. Eu olhava o pastor no altar, meu irmão, se não comer, ele morre. É igual você, só que ele está sendo usado por Deus, mas só está sendo usado. Se não for ele, Deus vai usar outro, porque não importa quem Deus usa, o que importa é aquele que está usando, o que importa é Deus. E nós precisamos olhar para Deus. O apóstolo Paulo está tentando ensinar esse povo a olhar para Deus. Não somos nós não, para de olhar para nós, é o Senhor. Versículo 16: o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Foi difícil, meu irmão, o Paulo impedir que o povo cometesse aquele erro. Foi difícil ensinar para esse povo a coisa certa. Irmão, é difícil. Minha irmã, é difícil. Dá trabalho ensinar a pessoa a fazer a coisa certa. Dá trabalho ensinar a coisa certa, porque a coisa errada, versículo 19: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmão, foi difícil Paulo ensinar, corrigir aquele povo, mas, irmão, para fazer a coisa errada foi tão fácil. Com dificuldade, o Paulo convenceu eles a não sacrificar. Aí vieram alguns judeus lá de Icônio, aqueles que estavam planejando apedrejar o Paulo. Eles vieram para esse povo, irmão, com facilidade, eles convenceram o povo a apedrejar o Paulo. O Paulo, com dificuldade, ensinou a coisa certa. Eles, com facilidade, aprenderam a coisa errada. Porque assim, meu irmão, é a inclinação para o mal, é a inclinação para o erro. É tão difícil a pessoa aprender a coisa certa, mas para a coisa errada
é tão fácil, é tão rápido. E aí, irmão, o povo que queria adorá-los, o povo que queria exaltá-los, o povo que queria sacrificar a eles, agora é o mesmo povo que vai apedrejá-los. Irmão, vieram aqueles judeus que queriam apedrejar lá em Icônio, e aí convence aquele povo, aquela multidão, e aquela multidão que queria adorar o Paulo, agora quer apedrejar o Paulo. E isso é lição importante para nós. Meu irmão, ouça a Deus, obedeça a Deus, siga a Deus. Porque se você se deixar levar pelos outros, irmão, os mesmos que te exaltam hoje, os mesmos que te levantam hoje, serão os mesmos que te apedrejarão amanhã. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém, a multidão dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem no nome do Senhor. Pegavam galho de árvores, tiravam as suas roupas, colocavam para Jesus passar por cima delas. Foram os mesmos que depois disseram: crucifica-o, crucifica-o. Isso é para a gente aprender, meu irmão, seguir a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Não se deixe levar pela multidão, não se deixe levar pelos outros, porque os que hoje querem te adorar, que querem te exaltar, são os que vão te apedrejar amanhã. Ah, pastor, porque os colegas, porque os meus amigos, e a pessoa se deixa levar pelos colegas, pelos amigos, e vai para farra, e vai para bebedeira. Aí depois, quando você está bêbado, são os que chutam você, são os que colocam você na lama, são os que riem de você. Meu irmão, ande com Deus, sirva a Deus, procure honrar a Deus, não se deixe levar pelos outros não, porque aqueles que queriam exaltar o Paulo, agora estão apedrejando Paulo. Irmão, apedrejaram até o Paulo cair e parecia que já estava morto. Eles pegaram o apóstolo Paulo pela perna e arrastaram ele e levaram ele para fora da cidade. Deixaram ele ali porque pensaram que ele já estava morto. Os mesmos que queriam sacrificar a ele, os mesmos que queriam adorar a ele, são os que vão apedrejá-lo e lançá-lo fora da cidade. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. O apóstolo Paulo, depois que aquela multidão foi embora, vieram aqui os discípulos. Irmão, o apóstolo Paulo começa então a se mexer. Ele com dificuldade, ele se levanta. Irmão, imagina, o homem ferido, machucado, um homem ensanguentado. Irmão, a situação terrível dele. E agora ele então se levanta. Com dificuldade, ele entra na cidade, vai ser tratado, vai ser limpo. No dia seguinte, ele então sai daquela cidade e vai para Derbe. Sabe o que ele faz em Derbe? Versículo 21. A Bíblia diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Irmão, depois de ter sido apedrejado, ferido, maltratado, espancado, quase morto, irmão, ele se levanta com dificuldade, ele entra na cidade, na manhã seguinte ele sai e vai para Derbe. E quando ele chega em Derbe, a Bíblia diz: e anunciava o evangelho. Ele não deixou de anunciar o evangelho, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, apesar do que ele passou, do que ele enfrentou, apesar de toda a dificuldade que ele passou, ele não desanimou, ele não desistiu, ele não parou. Sabe por que ele não parou? Marca aí, volta para o capítulo 13, volta lá para o capítulo 13, irmão, Paulo não se levantou depois, não adianta nada servir a Deus, o que adianta para ficar nessa luta, nessa dificuldade? Não, ele não se levantou reclamando, murmurando, ele se levantou e no dia seguinte estava ele fazendo a vontade de Deus, estava ele pregando. Por que esse homem, apesar do que ele passou, esse homem não desistiu, esse homem não parou? Capítulo 13, versículo 2, vamos ler de novo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho. Irmão, ele sabia que ele foi chamado por Deus para uma obra.
ele tinha certeza do chamado de Deus. Então, como ele tinha certeza, ele não vai parar, ele não vai desanimar, apesar das lutas, da dificuldade. Ele sabia quem chamou ele sabia do chamado de Deus para ele. Ora, meu irmão, se nós estamos aqui, como eu falei no começo, Deus nos chamou e nos chamou para uma obra. Mas você vai ter luta, perigo, dificuldade. O que não podemos é deixar essas coisas nos pararem. O que nós não podemos é deixar essas coisas nos desanimarem. Meu irmão, é continuar fazendo a vontade de Deus. Não foi Deus que lhe chamou? Hein? Não foi Deus que lhe chamou? Se Deus lhe chamou, meu irmão, continue, apesar das dificuldades. Ele não parou, ele não desanimou, porque ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus. Ora, meu irmão, se você sabe que foi chamado por Deus e Deus lhe chamou, então não pare, então não desista, então não desanime, ainda que tenha os perigos. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você foi apedrejado quase até a morte? Quantas pedras atiraram em você? Não, pastor, me falaram tanta coisa ruim. Falaram? E você quer desistir porque falaram? Você quer abrir mão do evangelho porque alguém se levantou contra você? Porque alguém disse alguma coisa? Esse homem foi apedrejado quase à morte. Ele se levanta para continuar, porque ele sabia que ele foi chamado por Deus. Meu, você foi chamado por Deus. Continue na direção de Deus, continue na vontade de Deus. A única coisa que Deus espera é que você continue. Foi Deus quem lhe chamou. Então, meu irmão, não deixa nada, minha irmã, não deixa nada parar você. Por maior que seja a luta, continue. Capítulo 14, volta para o 14, versículo 22, 14, 22. Ele diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer aonde, gente? Meu irmão, permaneça na fé, não abra mão da sua fé não, para permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão, Deus nos chamou para uma obra, só que maior do que a obra que Deus lhe chamou, é o reino que Deus quer que você entre. E ainda que tenha tribulação, e ainda que tenha luta, ainda que tenha dificuldade, meu irmão, continue para poder entrar no reino de Deus. Não deixe luta alguma, não deixe dificuldade alguma tirar você do reino de Deus. Deus chamou para uma obra, mas além da obra que Deus te chamou, existe um reino preparado desde a fundação do mundo. Tem um reino preparado para que você entre nele. Só que você precisa entender, vai ter tribulação, vai ter luta, e a Bíblia diz, até importa que você enfrente essas lutas, até é necessário que você passe por essas lutas. Para quê? Para entrar no reino de Deus. Não deixe as tribulações tirarem você do reino de Deus. Não deixe as perseguições, não deixe as lutas, os problemas tirarem você do reino de Deus. Meu irmão, não tem jeito, minha irmã, não tem jeito. Vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter. Você só não pode deixar estas coisas impedirem você de entrarem no reino de Deus. Meu irmão, continue, minha irmã, continue. Foi Deus que chamou a uma obra que Deus quer fazer em você e através de você. E além da obra, existe um reino que Deus preparou para que você entre. Mas para entrar, meu irmão, é com tribulação, é com dificuldade. Então, continue na direção de Deus, continue na vontade de Deus, continue na palavra de Deus, continue no evangelho de Deus. Amém. Feche teus olhos em nome de Jesus.